Saudações a todos. Neste vídeo nós vamos tratar da ação penal nos crimes contra o patrimônio, matéria que a rigor está tratada no artigo 182 e no artigo 183 do Código Penal, mas que tem algumas nuances, alguns detalhes importantes no contexto de toda a criminalidade patrimonial que eu gostaria de destacar através desse vídeo. Os crimes contra o patrimônio, a rigor, como regra, são crimes de ação penal pública incondicionada. O que significa dizer que, havendo justa causa, o Ministério Público pode oferecer a denúncia. Sempre lembrando que justa causa nós teremos quando tivermos prova do crime e indícios suficientes acerca de quem seja o seu autor. Isto é justa causa. Haver uma prova que o crime existe e haver indícios suficientes de quem seja o autor deste crime, ou os autores deste crime. Os crimes contra o patrimônio, no entanto, eles serão de ação penal pública condicionada, diretamente condicionada, em três situações. No caso do artigo 156, parágrafo 1º, que trata do crime de furto de coisa comum. No caso do crime de estelionato, do artigo 171, com base no seu parágrafo 5º, porque recentemente, agora em 2019, a Lei 13.964 introduziu no artigo 171 o parágrafo 5º, exatamente prevendo a necessidade de representação da vítima, exceto nos casos que estão contemplados lá nos incisos do parágrafo 5º do artigo 171. Os incisos do parágrafo 5º do artigo 171 dizem respeito a crimes praticados contra a administração pública direta ou indireta, contra criança ou adolescente, contra pessoa com deficiência mental, contra pessoa maior de 70 anos ou incapaz. Então, nestes casos, a ação penal no estelionato continua sendo pública incondicionada. Nos demais casos, sempre agora vai ter a necessidade de representação da vítima com base no que diz exatamente a partezinha inicial ali do parágrafo 5º do artigo 171. E ainda, também será de ação penal pública condicionada o crime do artigo 176, conhecido como outras fraudes, com base no que diz o seu parágrafo único. Estas outras fraudes são fraudes em refeição em restaurantes, fraudes em alojamento em hotel ou fraudes em utilização de meio de transporte, quando a gente utiliza desses serviços ou desses bens e acaba não tendo dinheiro para pagar a conta. Então, o 176 tipifica isso como crime e o seu parágrafo único prevê a necessidade de representação, portanto, nesses casos, crimes de ação penal pública condicionada. Crimes de ação penal privada contra o patrimônio, de ação penal privada, nós temos a alteração de limites, usurpação de águas e esbulho possessório em propriedade particular, desde que sem violência, isso com base no artigo 161, parágrafo 3º. Também o crime de dano simples e dano qualificado por motivo egoístico ou por considerável prejuízo para a vítima, isso está tipificado no 163 caput e no seu parágrafo único, inciso 4, e a necessidade de queixa-crime, dizendo, portanto, que a ação penal privada, está prevista no artigo 167. Também a introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, que é um crime tipificado no artigo 164, também, com base no 167, há necessidade de queixa-crime, portanto, ação penal privada. E ainda, de ação penal privada, o crime de fraude à execução do artigo 179 do Código Penal, também ali está prevista a iniciativa da parte através de queixa. Quais são os casos que originalmente são de ação penal pública incondicionada e se tornam, nestas hipóteses mencionadas, de ação penal pública condicionada?
são os casos relacionados no artigo 182 do Código Penal. Então, nestes casos do 182, vai haver a necessidade de representação da vítima para que o Ministério Público possa ingressar com a ação penal, com a ressalva do 183, que eu vou fazer logo na sequência. Quais são os casos do 182, então, que precisam, a rigor, de representação da vítima? Quando o crime ele é praticado em prejuízo de ex-cônjuge. O Código Penal fala em desquitado ou judicialmente separado, mas, na verdade, essa redação está de acordo com a legislação da época, né? Hoje, a forma como nós temos de pôr fim ao casamento e à sociedade conjugal, a rigor, é através do divórcio. Então, dá para nós lermos ali o ex-cônjuge desquitado ou judicialmente separado, para quem obteve esses estados civis conforme a legislação da época e desde então nunca se divorciou, mas também temos que fazer essa interpretação histórica com base exatamente naquilo que diz a lei civil atual, para incluir também nessa possibilidade o cônjuge divorciado, o ex-cônjuge em razão do divórcio. Então nós temos que fazer, no caso, a leitura do artigo 182, do inciso 1, falando do cônjuge desquitado ou judicialmente separado ou unido ou divorciado. E me parece que é possível também nós falarmos aqui em casos em que a vítima seja ex-companheira do autor do fato, né, levando-se em consideração que, em muitos aspectos, e me parece que é plenamente possível aqui estendermos o conceito, a união estável, em muitos aspectos, ela tem uma dimensão muito parecida com a do casamento formal. Então, pela aplicação, me parece, de analogia in bonam partem, não apenas cônjuges desquitados ou separados judicialmente ou, como atualmente, divorciados, mas também o ex-companheiro ou a ex-companheira pela pela aplicação da analogia in bonam partem, ou seja, se o ex-companheiro pratica um determinado crime patrimonial contra a ex-companheira ou vice-versa, então precisaria também de representação da vítima. Me parece que é razoável nós interpretarmos, utilizando neste caso a analogia em favor da pessoa do agente. Também quando existe o crime patrimonial em prejuízo de irmão, qualquer que seja essa relação de irmandade, biológica, adotiva, socioafetiva, unilateral, bilateral, qualquer relação de fraternidade, de irmandade, serve também para modificar a ação penal de pública incondicionada para pública condicionada. Que eu só faço uma pequena ressalva que quando a gente fala aqui em fraternidade, em irmandade socioafetiva, não é o caso de duas pessoas, dois rapazes serem muito amigos entre si, terem um sentimento de amizade muito forte, se tratarem como irmãos, que vai gerar a socioafetividade. Quando a gente fala em vínculo jurídico de socioafetividade, nós estamos falando de uma situação em que o pai de um deles, o pai biológico de um deles, por exemplo, casa com a mãe do outro e reconhece o filho da esposa como filho socioafetivo. Então esse pai terá um filho biológico e um filho socioafetivo. E os irmãos entre si terão uma relação, então, fraternal, uma relação de irmandade pela via da socioafetividade. É nesses casos que a lei é dessa forma que a lei tem que ser interpretada para estender este conceito de irmandade socioafetiva e não para aquele caso de amizade extrema entre duas pessoas que não guardam qualquer relação familiar. E ainda o artigo 182 também contempla, na hipótese do inciso 3, o crime patrimonial praticado de tio contra sobrinho ou de sobrinho contra tio, desde que ambos coabitem, quer dizer, desde que ambos morem no mesmo espaço, no mesmo ambiente.
todos esses casos, né, repetindo então, ex-cônjuge, ex-companheiro, pela analogia em boa parte, em Bonaparte, irmão contra irmão, ou tio e sobrinho que coabitem, a ação penal, ela em princípio, ela deixa de ser pública incondicionada e passa a ser pública condicionada em face da necessidade de representação da vítima. A vítima tem que solicitar, tem que requerer, tem que se pronunciar favoravelmente ao início da ação penal para que o Ministério Público, então, cumprida essa condição de procedibilidade, ele possa, então, ofertar a denúncia contra o agente. Mas mesmo nas hipóteses do artigo 182, o artigo 183 diz que não haverá modificação de ação penal, ele na verdade, exclui o 183, exclui a aplicabilidade do 181 e do 182, então, excluindo a aplicabilidade do 182, está dizendo automaticamente o seguinte: nas hipóteses do 183, não vai modificar a ação penal, ela vai continuar sendo pública incondicionada. Então, quais são essas hipóteses? Primeiro, nos crimes de roubo, de extorsão, ou sempre que o crime patrimonial for praticado de forma violenta, por exemplo, uma extorsão mediante sequestro, lá do 159, então o 157, o roubo está expresso, a extorsão está expressa, que é o 158, mas, por exemplo, também uma extorsão mediante sequestro do 189 vai ser caso de crime patrimonial violento e, portanto, a ação penal será sempre pública e incondicionada, não modifica nas hipóteses do 182. Não se aplica também a modificação ao estranho que participa do crime. Então, por exemplo, se um irmão resolve praticar um crime de furto contra seu irmão, um indivíduo resolve praticar um crime de furto contra o seu irmão, e esse que pratica o crime de furto conta com a ajuda de um amigo, e esse amigo não ostenta a mesma condição de irmão da vítima, a modificação da ação penal se dá apenas em relação ao irmão. Ela não se estende a este amigo do irmão, que também é coautor do delito. Então, neste caso, a ação penal contra o irmão demandaria representação. A ação penal contra o amigo do irmão não precisaria de representação, continuaria sendo pública ou continuará sendo pública incondicionada. Isso é o que diz o inciso 2 do artigo 183. E também, em hipótese alguma, vai ser aplicada a mudança da ação penal, inciso 3 do 183, né, se a vítima tiver mais de 60 anos. Só fazendo uma correção, eu falei agora há pouco inciso 2 do 182, não, inciso 2 do 183. Eu estou tratando aqui do artigo 183. Então, naqueles 3 incisos do artigo 183, né, crime violento, crime patrimonial violento, o estranho que participa do crime que não tem a mesma condição parental de um deles ali, no caso, irmão ou ex-cônjuge, etc. Ou ainda, se a vítima ela tiver mais de 60 anos, então em todas essas 3 hipóteses do 183, não se aplica a modificação da ação penal prevista no 182, continuando, então, quando ela era incondicionada, ela continua sendo pública incondicionada. É isso, meus caros, esse vídeo acerca dos detalhes da ação penal nos crimes patrimoniais. Até o nosso próximo vídeo.